Bom, gente, então, sejam bem-vindos, né? A gente vai continuar aquele tópico, na verdade é uma espécie de revisão, né? Eu acho que fica, às vezes, pode ser até cansativo para quem está assistindo, porque já estudou uma vez, aí vai ter que rever de novo, mas a parte introdutória de cinemática é necessária para que você tenha a continuidade das informações. Então, como tem um certo tempo que eu comentei sobre isso, né, até uma semana, até se possível, já é suficiente para que o aluno acabe esquecendo. Então, vamos revisar um pouquinho ainda, para continuar aquela revisão, para iniciar realmente o assunto dessas aulas que a gente está fazendo agora, beleza? Então, eu comentei com vocês sobre ponto referencial, movimento, quando é que a gente está em movimento, quando é que está em repouso. Então, cada um daqueles tópicos a gente considera como conceitos básicos de cinemática. É importante que a gente tenha essa noção de alguns conceitos para poder, a partir desses conceitos, ampliar, né? Chegar a novos conceitos. Então, a gente viu o cálculo de velocidade média, a gente vai rever agora, o próximo slide vai ser sobre isso, e as duas fórmulas importantes que foram trabalhadas no assunto passado. Uma eu cobrei em prova e a outra não, porque era para essa, que é o conceito de aceleração. Tá? Então, um corpo que entra em movimento, que está em repouso, ele só entra em movimento porque alguma coisa fez com que ele aumentasse sua velocidade. Então, se ele aumentou sua velocidade, ele acelerou. Como também, se um corpo estiver em movimento e ele tender a parar, quando ele for parar, é porque ele foi diminuindo a velocidade, porque algo foi desacelerando. Então, ocorreu uma desaceleração para que ele atingisse a velocidade zero e parasse. Tá? Então, essa noção de aceleração, o que, é que ela representa, eu até coloquei para vocês, né? Qual é a unidade de aceleração? Metros por segundo ao quadrado. Então, qualquer questão que vocês estiverem resolvendo, e que os dados de velocidade inicial, velocidade final, como a gente vai ver, tiverem quilômetros por hora, obrigatoriamente você vai ter que converter isso para metros por segundo. Por que vai ser necessário você fazer isso? Porque a unidade de aceleração é em metros por segundo ao quadrado. Agora, o que representava essa unidade em metros por segundo ao quadrado? Essa unidade metros por segundo ao quadrado identifica que a cada segundo de movimento, sua velocidade é aumentada em tantos metros por segundo. Tá? O exemplo que eu coloquei foi, suponha que um móvel está com uma aceleração grande de 4 metros por segundo ao quadrado. Uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado quer dizer que se ele estava com a velocidade zero, ou seja, em repouso, e acelerou a 4 metros por segundo ao quadrado, em um segundo ele atingiu a velocidade de 4 metros por segundo. Mais um segundo, bom, a cada segundo aumenta 4, então já tinha 4, mais um segundo de movimento, mais 4 metros por segundo, dá um total de 8. Então, no segundo momento, né, no instante 2 segundos, a velocidade que estava de 0 passou para 4 e agora passou para 8. Mais um segundo, passa para 12. Mais um segundo, passa para 16. Mais um segundo, ele passa para 20 metros por segundo. Então, a velocidade a cada instante de segundo de movimento, ele vai aumentando aquele valor que foi colocado. 4 metros por segundo, 8 metros por segundo. Tá? Vai depender das unidades que eu coloco para vocês. Beleza? Bom, então, nesse caso, para que algo tenha a aceleração, a velocidade de forma nenhuma ela pode ser constante. Por que ela não pode ser constante? Porque você vai aumentando gradualmente. Como também, quando você tem algo com velocidade constante, a aceleração ela é nula. Então, por exemplo, suponha que você está numa viagem a 20 metros por segundo. Isso equivale a 72 km por hora. Tá? Suponha que você está aí. 72 km por hora. No primeiro segundo, você está a 72 km por hora. No segundo segundo, você está a 72 km por hora. Depois, você está a 72 km por hora. Ou seja, sua velocidade não variou, ficou constante. Então, qual foi a aceleração que você assumiu aí? Ele está acelerando muito, ele está mantendo 72 km por hora. Bom, se ele está mantendo 72 km por hora, ele só está mantendo a velocidade, mas ele não está aumentando a velocidade, ou seja, ele não está acelerando, certo? O acelerador está num ponto fixo, ele está mantendo a velocidade. Então, quando você tem esse conceito, se a velocidade final, por exemplo, é 72 km por hora,
mas você começou com 72 km por hora, quando você subtrair velocidade final menos velocidade inicial, vai dar zero. E zero dividido por qualquer tempo, qualquer segundo, qualquer unidade que venha a seguir, é zero. Zero dividido por 2, zero dividido por 5 é zero. Então, quando você tem velocidades constantes, não existe aceleração, a aceleração é nula, é zero. Beleza? Só há aceleração quando tem variação de velocidade. Então, esse conceito aí a gente comentou e ficou para a aula de hoje para a gente falar os demais conceitos, né? Então, esses demais conceitos que a gente está tentando observar aqui, os demais conceitos de velocidade, de aceleração, certo? Estão aqui nesse slide. Pronto? Então, tá lá. Lembre do cálculo de velocidade média, que a gente já comentou, só para a gente rever como é que faz. Lembrando que velocidade é a razão entre a distância, ΔT, e o tempo gasto, ΔT. A formulazinha é bem simples. Lembre quando a gente coloca esse delta, é distância final menos distância inicial. E se for o ΔT, aí vai ser tempo final menos tempo inicial. Acho que aí tá, foi tudo tranquilo. As unidades que a gente pode obter, km por hora, metro por segundo, quilômetros por segundo, centímetros por segundo, ou seja, vai ser sempre uma unidade de distância por uma unidade de tempo. Tá? Aí vai depender do que as questões pedem. Se ela pede em quilômetro por hora, se ela pede em metro por segundo, vai depender muito desse detalhe. Então, suponha uma questão aí. Determina a velocidade média em km por hora de um corpo que percorreu 60 km em 45 minutos. Então, nesse caso, a velocidade média que eu pedi aqui foi em quilômetros por hora. Bom, se aqui eu tenho unidade de quilômetro, aqui eu tenho que ter a conversão da unidade em horas. Bom, aí você faz aquela regrinha de 3 para a proporção entre uma hora são 60 segundos. Então, 45 segundos. Quantas horas? X. Certo? Então, a gente faz a regrinha de 3 para poder definir esse cálculo de velocidade média. Então, primeiro ponto, a gente coleta os dados. Quais foram os dados que foram ofertados na questão? Sempre, tá, para ficar legal, para ficar bem organizado, para ficar bem entendido. Sempre que fizer a leitura da questão, organize os dados que você obteve. E veja o que é que você pode usar, veja o que é que precisa modificar, se precisa modificar, e aí a gente faz a resolução mais simples. Então, por exemplo, a distância percorrida é 60 km em 45 minutos, que é a unidade de tempo. Qual é a velocidade em quilômetros por hora? Bom, se eu quero quilômetros por hora, lembre que aqui, ó, a unidade tem que ser igual. Eu não posso dividir 60 por 45, porque 45 são minutos. Então, eu teria uma velocidade em quilômetros por minuto. Eu quero saber quilômetros por hora. Então, essa unidadezinha eu preciso converter primeiro essa questão de horas em segundo. Então, a gente vai regra de 3. 1 hora, 60 minutos. Então, se eu tenho 45 minutos, dão quantas horas? Extremos e meios. 60 vezes x, 1 vezes 45. X vai ser igual a 45 dividido por 60. E x vai ser igual a 0,75 horas. Então, a unidade de tempo aqui são 0,75 horas. Bom, se eu tenho que velocidade média é distância sobre o tempo, a distância é o 60, o tempo é 0,75. Então, eu vou achar uma velocidade média de 80 km por hora. Certo? Mas daí foi uma questão de velocidade que a gente já comentou. Uma outra questão envolvendo aqui, ó, um automóvel partindo do repouso. Bom, se ele está partindo do repouso, lembre que repouso ele está paradinho com velocidade igual a zero. Certo? Então, a velocidade inicial, zero. Consegue atingir uma velocidade escalar instantânea de 100 km por hora em 8 segundos. Então, observe que ele estava com velocidade inicial zero e a velocidade final 100 km por hora. Gente, então se eu tenho uma variação de velocidade, é porque eu tive aceleração nesse movimento. Então, eu vou ter que utilizar a fórmula de aceleração aqui. Às vezes, na questão de prova, vamos fazer assim, professor, que fórmula eu uso? Poxa, estou pedindo aceleração,
disse que está no repouso, velocidade inicial igual a 0, velocidade final chegou a 100, tá? Depois disso a gente não quer saber, só até o valor que foi dado. E o tempo que ele gastou para isso, 8 segundos. Então, sendo 1 quilômetro igual a 1.000 metros e 1 hora igual a 3.600 segundos, por que eu coloquei esse dado? Porque você vai precisar transformar quilômetros por hora em metros por segundo. Calcula a aceleração escalar média no Sistema Internacional de Medidas, que é no SI, ou seja, metros e segundo. Então, essa unidadezinha daqui de quilômetros por hora, eu não posso usar. Certo? A gente tem que converter 100 quilômetros por hora em metros por segundo. Aí você pode utilizar esses dados que tem aqui, mas é ideal que você lembre que eu coloquei uma formulazinha para a gente poder fazer a conversão. Se eu tenho unidade de quilômetros por hora e quero em metros por segundo, eu divido por 3,6. Se eu tenho unidade de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Então, essas unidades, então, a gente vai ter que fazer a conversão. Primeiro, 100 km por hora, por que esse 3,6? Esse 3,6 é porque é 1.000 de quilômetros dividido por 3.600 segundos. Certo? Então, isso aqui dá 1 sobre 36. Desculpa, 1 sobre 3,6. Então, você teria que multiplicar 100 vezes 1 dividir por 3,6. Ou seja, para simplificar, de quilômetros por hora, de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Então, dividindo 100 por 3,6, aí vai dar 27 e a dízima, 7. Então, o que a gente faz? Se você tiver dúvida como aplica a regra de arredondamento, deixe a segunda casa decimal do jeito que está. Se você entende como é que faz a regra de arredondamento para a segunda casa, aí você aplica. Por exemplo, aqui eu tenho 3 casas decimais, eu quero deixar 2. Aí eu vou observar a terceira. Se a terceira for igual ou maior do que 5, então 6, 7, 8, 9, você arredonda a segunda casa para um número a mais, como diz aqui. Se essa terceira casa é igual ou menor a 5, você deixa do jeito que está. Você não arredonda para mais, nem diminui, deixa do jeito que está. Então, só arredondamento aqui para aumentar. O restante a gente deixa do jeito que está. Então, 0 dá 7 aqui no final, arredondo para 27,78 metros por segundo. Certo? Bom, tendo em vista isso, eu disse que a velocidade que ele estava no início era 0, porque ele estava no repouso. A velocidade final que ele atingiu foi essa, que era de 100 km por hora, mas a gente converteu para metros por segundo. Está faltando a unidade aqui, tá, gente? Para a gente não se perder. 27 metros por segundo. Ah, vou ter que lembrar de colocar. Antes de enviar o slide para vocês, eu tenho que colocar essa questãozinha aqui. Bom, e o tempo que gastou, 8 segundos. Tá vendo? Tudo estava aqui, ó. 8 segundos, o repouso, que é 0. E a única trabalho que teve foi converter km por hora para metros por segundo. Acho que isso daí ficou tranquilo. Bom, qual é a forma que a gente vai usar? A igual a ΔV sobre ΔT. Então, o que é esse ΔV? É a velocidade final menos a velocidade inicial. O que é que eu vou fazer a partir daqui? Tá? Vamos lá, pensando aí. Eu vou só substituir, nada mais do que isso. Beleza? Então, a gente tem aqui, ó, velocidade final 27,78, velocidade inicial 0. Substituir, então, troquei aqui, ó, VF, a unidade que eu tinha, VI, a unidade que foi dada, 0, e o tempo que gastou, 8 segundos. Tranquilo. O que é que eu vou fazer? Conta dificílima, aqui, dá 0, 27,78 menos 0, que dá 27,78, dividido por 8. Isso daqui dá uma aceleração de 3,4725 metros por segundo ao quadrado. Observe que eu coloquei as 4 casas decimais. Por quê? Porque a gente vai ter que lembrar. Está vendo aqui? Ó? A terceira casa é menor do que 5. Então, eu deixo 3,47 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, essa questão é uma questão de velocidade e aceleração que a gente está trabalhando agora nessa unidade. Bom, qual é a velocidade escalar instantânea que um móvel atinge partindo do repouso, sendo sua aceleração escalar média de 5 metros por segundo ao quadrado, durante 7 segundos? Calcula a velocidade em quilômetros por hora. Bom, então aqui a gente vai ter um outro trabalho,
Por quê? Porque aquela questão que eu fiz agora, questão anterior, para a gente ter como discutir, e eu pedi para que os alunos resolvam o exercício em casa depois, é que eu tinha informações sobre velocidade inicial, velocidade final e tempo, pedir aceleração. Mas também eu posso pedir qualquer outra informação que tenha nessa questão. Lembre que se eu tenho 3 variáveis, faltou uma, é essa uma que eu vou procurar. Então, qual é que está faltando aqui? Eu estou pedindo a velocidade final, a velocidade instantânea, ou seja, num instante de 7 segundos. Tá? Lembrando que ele passou 7 segundos com movimento e 5 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Então, aqui eu tenho valor de aceleração, valor de tempo, valor de velocidade inicial, e eu quero saber qual é a velocidade no instante, 7 segundos. Ou seja, a velocidade final. Beleza? Então, coletando os dados, velocidade final inicial, partindo do repouso. Então, se parte do repouso, 0. A velocidade final não tem. Tem gente que normalmente na prova, como faz a questão de aceleração, do exercício, ele acha que esse valor que está aqui de 5 metros por segundo é a velocidade final. Não é. Isso daí é simplesmente a aceleração. Certo? Então, o tempo que foi gasto, 7 segundos, e a aceleração que foi dada de 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Eu esqueci de colocar também, coloco daqui a pouco. Coloco depois antes de enviar os slides prontos para vocês. Bom, então eu tenho aceleração é igual a velocidade final menos inicial sobre ΔT, que é o tempo. Tenho a unidade de aceleração, que é 5. Tenho a velocidade final, que é VF, aqui, ó, que eu vou procurar. A velocidade inicial, que é 0, porque partiu do repouso. E o tempo total foram de 7 segundos. Só vou substituir. Só é substituir no lugar que está indicado aqui. Então, o que eu tenho? Aceleração 5, velocidade final, coloca a mesma variável. Tá? Eu prefiro, que geralmente o pessoal faz, coloca um x aí, só que às vezes você tem 2, 3 resoluções na prova e tem 2, 3 valores x e vocês podem se confundir. Então, para não ter problema, coloca o VF para lembrar que é a velocidade final que você está encontrando. Velocidade inicial 0 e o tempo 7 segundos. VF sobre 7, 5 igual a VF sobre 7. Então, ó, VF menos 0, que é VF, e 5 vezes. Bom, então, gente, voltando aqui, continuando de onde a gente parou, nessa pequena pausa. Então, você tem aí os valores de velocidade inicial igual a 0, velocidade final, que é o que está sendo pedido, velocidade, aceleração, que foi igual a 5 metros por segundo. Deixa eu só colocar no dado onde a gente parou. Pronto, foi aqui. Então, você tem o seguinte, ó. Valor da aceleração, substitui. Velocidade final não tem, a gente coloca VF. Velocidade inicial 0, é que eu poderia ter colocado já, rapidamente. Sobre o tempo 7. Lembre que aqui a gente coloca sobre 1, extremos e meios. 5 vezes 7, VF menos 0, vezes 1. Ok? Então, isso daqui dá VF igual a 35 metros por segundo. Só que a questão ela está pedindo em quilômetros por hora. Então, o que é que eu vou fazer quando ela tiver de metros por segundo e eu queira colocar em quilômetros por hora? Eu multiplico isso por 3,6. Tá? Então, mas como é que eu vou fazer uma conta difícil? Gente, aqui não é dificuldade. Tá? A regra que às vezes você pode se atrapalhar, mas é simplesmente você converter quilômetros em metros e horas em segundos, que dá 1.000 sobre 3.600, que dá 1 sobre 3,6. Então, por isso que a gente usa o 3,6, tá, gente? Que é a conversão de metros por segundo de quilômetros por hora, vai aplicar a regrinha de multiplicação. Qualquer valor de metros por segundo multiplica por 3,6. Bom, isso daqui dá um total de 126 km por hora, ou seja, o móvel estava em repouso, 7 segundos depois, ele atingiu uma velocidade de 126 km por hora, que é uma velocidade, uma aceleração gigantesca. Tá?
Então, esses aqui foram alguns dados, só para quem tem ideia de que não é só a aceleração que a gente procura com a fórmula de aceleração. E, às vezes, a gente pode colocar isso dentro de uma coisa chamada de função horária, e dentro dessa função horária, a gente já tem os valores de aceleração, a gente já tem os valores de velocidade inicial, tá? Fica só o tempo e a velocidade final para se procurar, como a gente vai ver na análise e no estudo dos movimentos. Bom, então, esse estudo do movimento, ele vai depender de duas condições. A gente pode analisar de acordo com a trajetória que ele percorre. Lembre que uma trajetória ela tem sentido negativo e sentido positivo. Se um móvel ele trafega no sentido positivo delimitado para a trajetória, a gente diz que ele tem um movimento do tipo progressivo. Certo? Então, ele está na posição 0, passa para 1, passa para 2, passa para 3 km, 5, 6. Então, ele está em um sentido positivo da trajetória, ele é um movimento progressivo. Mas se ele estiver no quilômetro 60, e depois ele na trajetória passa pelo quilômetro 30, 20, 10, até chegar na origem, então ele está retornando, ele está regressando, ele está indo no sentido retrógrado ou regressivo da trajetória. Tá? Então ele anda no sentido negativo da trajetória e, como consequência, muitas vezes a gente vai encontrar nas funções horárias indicando que a velocidade ela é negativa. O cara fala, velocidade negativa, então ele está desacelerando. Não, a velocidade negativa é só indicando que ele está indo no sentido negativo da trajetória. Isso quando a gente faz o cálculo de velocidade média. Fez a velocidade média, velocidade negativa. Sentido negativo da trajetória, indicando que o movimento é retrógrado. Se eu coloco velocidade positiva, ele está no movimento progressivo. Ou seja, ele está indo no sentido positivo da trajetória. Então, esse movimento daqui, esse estudo do movimento, a gente já fez. Só que a gente pode também, vai estudar, que é o objetivo desse conteúdo, analisar o estudo do movimento em relação à aceleração, certo? Então, existe um movimento que não há aceleração, que a gente chama de movimento uniforme, tá? Quando a velocidade é constante, que a gente calcula pela fórmula de velocidade média, quando a velocidade é constante, e sendo velocidade constante, não há diferença de velocidade, o ΔD seria zero. Desculpa, o ΔV seria zero. Sendo a variação de velocidade zero, qualquer tipo de aceleração que você calcular a partir daí vai ser zero também. Então, se não há variação de velocidade, a aceleração é nula. E o outro movimento que a gente vai trabalhar, e que já começou a trabalhar, porque assim que eu falei de aceleração a gente já analisou, é o movimento uniformemente variável. Certo? Lembrando que esses movimentos são movimentos retilíneos. Tá? O movimento circular a gente não trabalha com turmas de nono ano, a gente só trabalha com turmas de nono ano, movimento retilíneo, que é uniforme ou uniformemente variável. Nesse caso, se há variação de velocidade, é porque o móvel está ou acelerando, ou ele está sendo desacelerado. Ou seja, tem a aceleração positiva e também tem a aceleração negativa. Se a aceleração for positiva, a gente diz que ele é do tipo acelerado. Então, a velocidade é 0, passou para 1, passou para 2 metros por segundo, 3, 4, 5, chegou em 20 metros por segundo. Ou a gente diz que ele é do tipo retardado. É retardado de movimento, tá, gente? Ele vai atrasando, não o colega que a gente pode estar pensando aí. Então, você tem lá movimento acelerado, quando a aceleração é positiva, a velocidade aumenta, mas também você não vai andar sempre aumentando a velocidade. Então, você vai ter que parar, um momento você vai parar. Então, quando você vai parando, é porque o movimento ele vai diminuindo a velocidade. Você vai desacelerando, porque sua aceleração aí vai ser negativa. Movimento acelerado, aceleração positiva, movimento desacelerado, retardado na aceleração negativa. Então, esse movimento uniforme, ele tem algumas fórmulas ou algumas características importantes, né? A aceleração escalar instantânea é constante e igual a zero, certo? Por quê? Porque não há variação de velocidade. Um corpo em movimento uniforme percorre sempre a mesma distância em intervalo de tempos iguais. Ou seja, se ele está com 10 metros por segundo, ou seja, cada segundo ele percorreu 10 metros. Mais outro segundo, 10 metros. Mais outro segundo, 10 metros. Porque a velocidade dele é constante, isso daí é bastante lógico.
A função horária do movimento uniforme que a gente vai identificar são essas aqui. Tá? A função horária indica características do movimento como posição escalar, ΔD ou ΔS, velocidade, aceleração em função do tempo. Nesse caso, como é movimento uniforme, a gente descarta a aceleração, porque não tem variação de velocidade. Então, a aceleração escalar em função do tempo, no movimento uniforme, a aceleração é igual a zero, porque não há variação de velocidade. A velocidade escalar instantânea em função do tempo é uma outra questão do movimento uniforme. A velocidade é um valor V diferente de zero. Tá? Não pode ser igual a zero porque tem que ter variação de velocidade, senão não há movimento. Tá? O objeto está em repouso. E a posição escalar, a função horária que a gente diz, é essa última daqui, ó, tá? Partindo do cálculo de velocidade média. Está vendo aqui que é o cálculo de velocidade média? Converti ΔD, df menos di, multipliquei V vezes T, df menos di vezes 1, chegando nessa fórmula daqui. Passo DI para o outro lado, vai positivo. Vai positivo aqui, tá? Tem mais DI. Então, a fórmula da função horária, tá? Da velocidade em relação ao tempo no movimento uniforme, ela é df igual a di mais vt, que é a velocidade vezes o tempo. Distância igual a distância inicial mais velocidade vezes o tempo, que é um cálculo derivado da própria velocidade média. Beleza? Bom, então, a gente fica para, na aula de semana que vem, tá? Ou na próxima aula, digamos assim, na próxima aula eu coloco o restante dessas informações para a gente finalizar essa parte de cinemática. Beleza? Então, agradeço a todos aí a paciência e esse tempo que a gente ficou batendo esse papo longo. Beleza? Valeu!